Seja muito bem-vinda você que é nosso ouvinte desse podcast maravilhoso. Quero te lembrar que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Chegue mais, nós temos uma convidada muito especial. É uma honra recebê-la aqui. Mas antes, eu queria fazer o jabá, né? Vender o jabá. A Mamãe Elefante é a nossa patrocinadora oficial. É uma assinatura mensal de fotos. E aí a gente deixa as fotos dos nossos pequenos e pequenas no celular e acaba perdendo. Então, é uma forma de registrar essas memórias, essas lembranças importantes, esses momentos incríveis que vivenciamos em família. Então, a Mamãe Elefante, ela criou essa assinatura mensal de fotos. E aí, todo mês, você envia as fotos pelo aplicativo de celular, o WhatsApp, e recebe aí no conforto da sua casa, e recebe esse álbum e uma caneta, porque você pode ir montando o álbum com seu filho, com a sua filha, e fazendo declaração de amor. E para quem é a nossa ouvinte, é só entrar em contato com a Mamãe Elefante e dizer assim, olha, eu sou ouvinte do podcast Mães e Abraços, eu quero desconto. Você vai ganhar 10 fotos adicionais no primeiro mês da assinatura. Então, corre lá, entre em contato no Instagram da Mamãe Elefante, também me manda direct, que eu mando o link para você. E vou apresentar ela. Ela é nutricionista, é educadora parental, ela é mãe, estudiosa da comunicação não violenta, Débora Marques. Minha querida, é um prazer receber você aqui. Eu estou muito feliz. Chegue mais e brilhe no palco do Mães e Abraços. Oi, gente, obrigada pelo convite. Estou me achando agora com essa apresentação. Então, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer muito, tá? Para mim é muito gostoso estar falando sobre alimentação infantil, né? Sobre relação dos pais com a criança, principalmente a mãe, né? Vou contar um pouquinho, né? Vou me apresentar, então, antes da gente se aprofundar sobre esse assunto. Bom, sou nutricionista há 16 anos e escolhi trabalhar, eu fiz a faculdade de nutrição porque eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças, assim, eu fui uma criança que não tive uma relação boa com a comida, e por isso eu escolhi fazer nutrição, e trabalhei muito tempo em hospital, enfim, mas eu já sabia que eu queria fazer essa parte, né, de consultório, né, de atender um a um, e nesse meio do caminho tive a oportunidade de conhecer a disciplina positiva, que foi uma porta de entrada para essa educação positiva, né? E me abriu muito a cabeça, a minha conduta hoje é muito diferente, né? Da gente olhar a nutrição como algo muito mais complexo do que simplesmente montar ali um planejamento alimentar, né? O que me fez buscar isso é porque eu percebia, né, que a maioria dos pais, eles, né, já sabem, assim, eu gostaria que meu filho comesse frutas, legumes, verduras, eu não gostaria que comesse tanto doce, a maioria tem isso em mente, né, mas como colocar isso em prática é que virava questão, né, em muitas das famílias, né, a maioria das vezes é isso que acontece. E aí a disciplina positiva começou a me mostrar um caminho que eu me apaixonei, eu falo que é um caminho sem volta, porque a gente começa a olhar para as relações, né? A gente começa a entender o que tem por trás do comportamento da criança, todo comportamento é uma forma, né, de se comunicar, e eu fui me apaixonando por aquilo, começou a fazer cada vez mais sentido para mim, até que eu fiz o curso de educação parental também, da Escola de Educação Positiva, que também me ampliou mais ainda, né, porque ela se aprofunda mais do que, né, os cursos de disciplina positiva, enfim. E hoje a minha abordagem ela é muito voltada, né, para o público materno-infantil, então, desde as gestantes, né, o pós-parto, essa fase de introdução alimentar, que é o primeiro contato, né, que o bebê vai ter ali com a comida, e crianças maiores também atendo, e sempre com esse olhar, né, ampliado para a alimentação. É isso. Ô, Débora, é muito legal, né, quando a gente conhece a educação positiva,
porque a gente consegue viver de maneira mais leve, né? Levar a maternidade de maneira mais saudável. Eu lembro da introdução alimentar do meu filho, no início, mesmo conhecendo sobre a educação respeitosa, né, lendo já muito sobre o assunto, na prática, eu estava sendo totalmente desrespeitosa com meu filho, né, quando ele estava aí, né, nos 6 meses a 1 ano e até 1 ano e meio. O momento da refeição, né, do almoço e do jantar, era um show de horror, porque, assim, eu era a mãe conectada, presente, atendendo às necessidades físicas e emocionais durante o tempo inteiro. Mas esse era um gatilho, esse era o momento que despertava toda a minha raiva. E que aí eu gritava, eu ameaçava, eu chantageava. E era só um bebê. Sim, E quando exato. eu me dei conta por meio do conhecimento. O Sim. conhecimento, gente, é poder. O conhecimento liberta. E aí, quando eu fui começar a procurar no Instagram, né, perfis de nutricionistas, para tentar entender o que estava acontecendo, porque no meu instinto materno, eu percebi que tinha alguma coisa errada acontecendo, assim, que eu não tava legal para mim, né, que eu me sentia muito culpada depois, e não estava legal para o meu filho, né, passar por uma introdução alimentar assim tão desrespeitosa e traumática. E aí, quando eu comecei a acompanhar alguns perfis e comecei a me alimentar desse conteúdo, eu fui ampliando, né, o meu nível de consciência. E aí, eu também, quando a gente amplia o nível de consciência, a gente começa também a buscar recursos e repertórios, né, para lidar com aquela dificuldade que a gente está vivenciando. E aí, eu comecei a viver uma grande transformação, Leveza. assim. Quando eu fui respeitosa, quando eu me conectei, quando eu respeitei a disposição do meu filho para comer, quando eu entendi a fase, né, que ele estava vivendo, aí aconteceu tudo assim de forma tão linda, sabe? Tão natural, que eu não consigo lembrar da data, eu não consigo lembrar do dia ao certo, porque quando eu me desencanei, né, eu relaxei no sentido assim, não de negligência, mas no sentido de respeitar o meu filho, né, e aguardar por essa disposição, sabe? E maneiras mais respeitosas de lidar com a introdução alimentar. Gente, aí fluiu. Sim. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer fala um pouquinho sobre essa alimentação respeitosa. Como que é isso? Tá. Então, na verdade, é isso, você falou exatamente, né, dessa fase de introdução alimentar, que é muito início ali, né, do primeiro contato que o bebê vai ter com a comida, fora o leite materno, né, mas assim, o que a gente deseja, né, mesmo que não seja possível essa questão do aleitamento materno, a gente, normalmente, lá ali na amamentação, a gente não tem tanto esse controle, né, o bebê, quando ele tá com fome, ele mama, quando ele tá satisfeito, ele para de mamar, e aí, quando a gente começa a pensar em introduzir a alimentação, a gente quer ter esse controle da quantidade, do ritmo, né? E aí a gente não consegue muito realmente ter esse olhar, na maioria das vezes, para a necessidade do bebê. Então, a gente tenta se conectar com o bebê, né? Estou ali, presente, tudo, mas o que a gente muitas vezes não percebe é que a gente atrapalha a conexão dele com o próprio corpo. Né? Então, a gente quer que o bebê coma para atender a nossa expectativa. E aí a gente acaba colocando uma pressão. E aí o que você falou, Kaline, faz todo sentido. Por quê? Porque a pressão para comer, ela só afasta. Então, na medida que a criança se sente pressionada para comer, ela começa a entender que aquele momento ali não é um momento muito agradável. E aí ela começa vários pais chegam para mim falando isso, fala, Débora, o momento da refeição é o pior momento do dia. E aí você pensa, uma criança que come 5 ou 6 vezes ao dia, você imagina, é muito difícil você conseguir ampliar repertório, né? Você conseguir mudar os alimentos quando a alimentação não está legal, se esse momento da refeição é muito... a criança se sente muito pressionada ali, né? Então, por isso que quando a gente tira o peso da quantidade, fala, olha, a quantidade não é a gente que vai decidir, quem vai decidir a quantidade
é o bebê, é a criança. E isso, assim, para um bebê de 6 meses, a gente tem que tentar abrir mão desse controle. A disciplina positiva, ela fala muito, né, sobre isso, quando a gente fala de firmeza e gentileza, quando a gente vai estudar sobre estilos parentais, é sobre o controle e a responsividade, né? Então, a gente tem que entender onde que eu preciso, de fato, ser firme, controlar, e aonde eu preciso abrir mão desse controle, aonde que eu preciso ser mais responsivo. E, de fato, é isso, a quantidade não é a gente que define, né? É o bebê. Então, eu acho que muitas das questões acabam surgindo daí, da gente querer ter o controle da quantidade que a criança está comendo, porque tem um sentimento de maternidade por trás disso muito forte também, né? Aquela coisa assim, se meu filho come bem, eu sou uma ótima mãe, porque, olha, meu filho, tá todo mundo vendo aqui, ó, meu filho come super bem, eu sou maravilhosa. Agora, quando a criança não come bem, puxa, que péssima mãe que eu sou, que eu não estou conseguindo fazer meu filho comer, né? E aí, fora as outras pessoas que ficam, né, dando palpite, então tem aquelas pessoas que falam, não, que absurdo, não tá comendo, ou, que frescura, você tá, né, só alimento saudável, deixa eu comer um docinho. Vai ter palpite de todos os lados, e aí você fica, né, naquela insegurança, e aí remete a toda uma educação tradicional que a gente recebeu, né? Então, a gente não recebeu essa educação respeitosa na maioria das vezes, então é muito mais fácil repetir aquilo ali que a gente recebeu. Então, muitos de nós cresceu com o chinelo em cima da mesa para comer, muitos de nós ficava de castigo se não comesse, e aí, sem perceber, isso vira um gatilho, como você falou, né? A criança não está comendo, aí você vai no automático. Peraí, foi essa educação que eu recebi. Então, é natural que a gente vá repetindo esse comportamento. Então, isso tudo que você falou da consciência, eu acho fundamental, porque é muito isso que eu trabalho com os pais. Vamos tentar olhar para esse contexto, né? O que está no nosso controle de fato? O que eu posso mudar para ajudar essa criança a se relacionar melhor com a comida, para melhorar o meu relacionamento com o meu filho, né? Então, isso daí é a base da alimentação respeitosa. É exatamente isso que você falou, sabe por quê? Porque eu lembro que eu fazia isso por causa de uma expectativa e de uma pressão, porque eu escutei que falar assim, olha, ele não dorme à noite porque ele não come. E aí a minha preocupação não era fazer meu filho comer, né, para ficar alimentado. A minha preocupação era fazer ele comer para ele dormir mais. Né, que ele não estava dormindo à noite. Então, essa expectativa equivocada, né, da fase de desenvolvimento, essa desconexão com a criança e essa pressão, igual você falou, essa pressão social de crenças, né, culturais, que não tem nada a ver, que vem só é um peso, né, Sim. que nós como mães carregamos. Ô, Débora, e você falando sobre o controle, eu fiquei pensando aqui, nós, enquanto seres humanos, temos uma relação muito complicada com o controle. A gente está conversando aqui sobre alimentação e controle, mas pensando na vida como um todo, como a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que a gente não controla. Exato. Como isso gera ansiedade, como isso gera frustração, como isso gera uma agonia diante da vida. Porque a gente quer, de fato, controlar todas as coisas, né? E o que sai daquilo que a gente planejou, do que a gente espera, a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar de uma maneira saudável. Grande parte aí da nossa jornada, né, de maturidade emocional, inclusive, de lidar com a nossa própria história, toca nessa questão do controle. Nossa, impressionante, quando você foi falando sobre isso, eu falei, gente, é esse o ponto. E a minha crise, a minha angústia aqui em casa com meu filho mais velho, né? Ele tem 7 anos, e ele não teve dificuldade na introdução alimentar, bem aquela história assim, né? Comia de tudo, de repente, só quer banana e maçã, de legumes só come batata. E aí eu me vejo, eu já tinha ouvido outros profissionais falar sobre essa questão de relaxar, de não ser um momento de pressão, que a melhor coisa que você faz, né, é se tranquilizar, deixar a criança comer o que ela aceita nesse momento. Mas eu confesso a você, assim, que tem momentos que vem uma angústia tão grande, que eu fico pensando assim, mas aonde que vai parar isso? Bem essa questão do controle, né?
onde que vai parar se eu não insistir, se eu não trabalhar? Meu Deus, o que que eu posso fazer? E aí eu fico nessa culpa, ao mesmo tempo nessa culpa, né? E nessa questão mesmo de querer controlar. E também o tempo todo trazendo esse peso para mim, né? Do qual que é, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer a mais, meu pai, o que eu posso fazer a mais para ele começar a aceitar, para ele ampliar esse paladar, enfim. Então, eu quero te perguntar o que normalmente você orienta, né? De que forma que você acalma o coração dos pais, que eu imagino que eu tenho algumas amigas que vivem essa mesma situação que eu, então eu vejo que é algo muito comum. Sim. Como que a gente pode crescer, enquanto adultos mesmo, né? Nós que temos que amadurecer e repensar isso, por que a gente lida dessa forma, enfim. Mas conta pra gente o que a gente pode, né? De que forma que a gente pode caminhar. Traz uma luz pra gente. Não, mas olha só, tem duas coisas que eu acho muito legais da gente falar aqui, que são coisas que eu trabalho muito em consulta, né? Primeira coisa é um conceito de divisão de responsabilidade, porque aí tem a ver com essa coisa onde que eu coloco o controle, aonde eu abro mão do controle, tá? Aonde que a gente deve controlar, né? A criança precisa de uma rotina bem organizada. Não estou falando de horários rígidos, tá, gente? É sobre previsibilidade, né? Saber o que vai acontecer. E aí eu falo não só em relação à alimentação. Tem aquela fase que a criança não quer escovar o dente, não quer tomar banho, não quer, né? Não é só alimentação, não é que só sentar para comer. Tem todas essas outras coisas que a criança às vezes não quer fazer. E aí quando a gente vai fazendo, né? Tentando fazer ali combinados para que a gente vai colocando essas atividades do dia que tem que ser feitas, né? A gente vai organizando melhor isso, inclusive em relação à alimentação. E aí, a rotina também ajuda a gente a alinhar a nossa expectativa. Por quê? Porque, por exemplo, fruta é saudável, mas se a criança ficar beliscando fruta, sei lá, durante a manhã, vai chegar na hora da refeição, ela não vai ter muito apetite. É tão ruim assim? Não é, porque ela está comendo algo que é saudável, mas eu preciso alinhar minha expectativa. Eu não posso chegar com a expectativa alta ali na hora da refeição e achar que ela vai bater um pratão, porque não vai, né? Então, assim, essa questão da rotina ajuda a gente também a organizar as coisas, tanto, né, para os pais quanto para a criança, tá? E até para a gente fazer combinados também para o segundo ponto dessa divisão de responsabilidade. Quem define os alimentos que tem dentro de casa, que a criança tem acesso, são vocês, né? São os pais. Então, a gente precisa ter clareza em relação a isso. Tá tudo bem, eu sou zero terrorismo nutricional. Eu acho que uma criança até 2 anos a gente sim precisa controlar, porque é recomendação e atrapalha realmente a relação com a comida, o doce, o ultraprocessado. Mas a partir dos 2 anos, é importante a gente ajudar a criança a conhecer esses alimentos, porque a gente vive num mundo que tem isso, a gente isolar a criança, colocar a criança numa bolha e não deixar ela, ai meu Deus, não, meu filho não pode comer doce, não sei, com medo, isso não vai, porque eles aprendem com o nosso comportamento, então se a gente tem esse medo, eles vão aprender, e aí é pior, porque eles vão gostar, e eles vão se sentir inadequados, porque eles gostam daquilo que não é saudável, entendeu? Então, a gente tem que lidar com naturalidade, deixar eles conhecerem, e eventualmente eu posso ter em casa, mas eu não vou ter sempre, porque isso vai naturalmente estar competindo com alimentos que são mais saudáveis que a gente precisa no dia a dia. Então, eu preciso ter o controle do que eu tenho dentro de casa. Então, a rotina eu controlo os alimentos que eu tenho dentro de casa. E a terceira coisa é esse ambiente da refeição. Eu sou responsável por ter ali um ambiente agradável, que seja seguro, que a criança esteja conectada com a refeição e não distraída com telas e com outras coisas. Se possível, que eu esteja ali junto, porque aí tem a questão do pertencimento, né? A criança, ela quer se sentir pertencente. E aí, ela tem que estar vendo o que vocês estão comendo, o que é o hábito da casa, porque aquilo ali é que vai virar a referência para ela, né? Então, esses 3 pontos, gente, são muito importantes, e muitos dos pais, quando, né, chegam para consulta, assim, às vezes não tem muita percepção disso. E aí, essa é a primeira coisa que a gente precisa organizar, que é onde vocês têm controle, né? Então, vamos organizar isso aqui que é meu controle, que está no meu controle? Beleza, a partir daí, eu consigo também abrir espaço para a criança
a responsabilidade dela nesse cenário. Qual a responsabilidade da criança? A criança decide se ela vai comer aquilo ali que está sendo oferecido e o quanto ela vai comer daquilo ali que está sendo oferecido. E aí eu preciso trabalhar isso, que essa é a parte mais difícil, como você falou, abrir mão do controle, sem dúvida nenhuma, entendeu? Essa parte é a mais difícil, mas é isso, eu preciso ter em mente que eu não vou obrigar a criança a comer, eu não vou conseguir obrigar. Então, se eu for por esse caminho, essa pressão gera o medo, gera comportamento de luta, fuga no momento da refeição. Então, eu preciso tentar pensar, né, em todo esse contexto para eu ajudar ele a assumir a responsabilidade dele. E aí, só para complementar, quando eu penso numa criança que já está com uma alimentação muito restrita, eu preciso também pensar como assim, ó, eu controlo o que ele tem acesso, então eu vou controlar ali o cardápio da casa. Mas será que vale a pena eu colocar só alimentos que a criança não gosta, porque é saudável, então, ó, tá aqui, eu vou colocar e você que se vire para comer? Não é dessa forma, né? Eu preciso saber aonde que a criança encontra conforto. Qual é o gosto que ela encontra conforto, qual a textura que ela encontra conforto. Isso é muito importante para que ele queira estar ali, entendeu? Então, eu vou sempre ter o alimento zona de conforto da criança, porque muitas vezes os pais pensam em tirar aquele alimento, porque, não vou. Pai, meu filho só quer comer arroz. Então não vou oferecer o arroz para ver se ele come as outras coisas. Porque se tiver o arroz, ele só quer o arroz. E aí, a criança chega na mesa, ela não vê o arroz, ela quer sair dali. A primeira coisa que, né? Não tem arroz, eu nem quero. Então, a gente tem que também ter quando a gente quer, né, ampliar, trabalhar com uma criança seletiva, que já está com uma percepção ruim do momento da refeição, além de trabalhar a conexão com a criança, que é muito importante, essa confiança, tudo isso, eu preciso também que ela se sinta confortável ali, entendeu? Então, olhar para isso faz toda a diferença. E aí eu vou flexibilizando, eu vou sempre tendo aquele alimento zona de conforto, eu vou cuidando desse ambiente, né, para que ele queira estar ali. Se o ambiente da refeição já está muito tenso, vai brincar com a criança na cozinha, sabe? Quando a gente fala para levar a criança para a cozinha para fazer receita, vários pais falam para mim assim: Débora, já fiz essa parte, não deu certo, ele nem quer provar. Mas quando a gente está levando a criança para a cozinha, gente, a intenção não é provar, lembra que a gente não controla isso. A intenção é aproximar. Uma criança que está com a mão na massa, ela está mais próxima de comer do que uma criança que não tem esse contato, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente se frustra, porque fala assim, me dá mau trabalho fazer uma receita diferente, nem quer nem provar, entendeu? Mas vocês, os pais, né, são responsáveis, né? É esse o pensamento. Mas é isso, assim, vocês são responsáveis por dar oportunidade, criar oportunidade. Se na medida que a criança começa a recusar, a gente já fica tensa e a gente começa a limitar o que vai oferecer, porque ele não vai aceitar, então não vou nem oferecer outra fruta, porque não aceita mesmo. A gente vai limitando, e aí a alimentação vai ficando cada vez mais restrita, entendeu? Então, eu acho que esse pensamento é do todo, ajuda a gente ter clareza para os passos, né? Para clareza e autorresponsabilidade, né? Então, clareza para saber onde que eu estou, onde eu quero chegar, e pensar em pequenos passos mesmo, sabe? Porque, às vezes, eu sei que essa situação já está se estendendo por tanto tempo, que os pais chegam no consultório, assim, muito já desmotivados e, né, desanimados. A Débora já tentei de tudo, nada dá certo. Na maioria das vezes, quando a gente vai ver, eu tentei de tudo, são coisas que não são as mais respeitosas, né? Porque é isso, como eu falei, é aquela educação que a gente recebeu e a gente, sem perceber, a gente vai fazendo, e as pessoas vão dando palpite, deixa com fome que vai comer, liga uma televisão, faz isso, faz aquilo, e aí quando você vai ver, você já está muito desmotivada, e aí você quer um resultado rápido, só que isso na maioria das vezes não acontece, né, a gente tira esse peso da quantidade, mas a gente vai trabalhando aos poucos, né, todos esses detalhes, para ir caminhando devagar, de acordo com o ritmo de cada criança. Mas sempre pensar que é isso, a gente vai sempre olhar para o comportamento da criança como uma forma de se comunicar e olhar para o comportamento dos pais como o que a gente vai conseguindo ali mexer para que a criança consiga mudar o comportamento dela. E essa questão da expectativa é fundamental, né, Débora? Porque só de refletir na preparação para esse podcast, né, só de pensar nessas coisas, eu fiquei pensando, calma, não é tão ruim assim, tem uma série de coisas que ele come. E eu pensei, aí tem essa questão da expectativa, né? Aí já me ajudou a relaxar um pouco mais.
E também o que eu percebi que eu comecei a fazer exatamente isso que você disse. Eu parei de oferecer. Diante de tanta recusa, eu comecei a oferecer só o que ele aceita, porque é bom, né? É confortável. É isso E eu aí. me rendi a isso. Isso eu já, desde ontem, sabe? Eu falei, cara, é verdade, eu fiz isso. E aí aquilo que já era restrito tende a ficar nesse lugar mesmo, né? A gerar essa Sim. paralisação nesse processo de experimentação e dessa relação que você falou com a comida, né? Sim, isso é uma coisa que você falou agora, eu ia te falar, ainda bem que você tocou nesse assunto de novo, que é exatamente isso, né, que você falou assim, mas ele só come banana e maçã, a gente tem que mudar a perspectiva mesmo, que bom que ele come banana e maçã, né, mudar esse olhar, alinhar essa expectativa, gente, é incrível, assim, a gente fala, puxa, é verdade, tem criança que não come fruta nenhuma, eu não tenho que me basear, né, no pior, mas eu tenho que olhar, poxa, que bom que ele está comendo alguma fruta, né? Então, assim, a partir dessas, a gente vai tentar caminhar para outras, né? Tem um ditado popular que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Só que com crianças ele não funciona. Não A funciona. criança ela vai fazer exatamente aquilo que você faz. E assim, a maior motivação que eu tive para mudar a minha alimentação foi o nascimento do Tomás. Assim, porque quando um filho nasce, né, a gente experimenta assim muitas mudanças na nossa vida, na forma de pensar, de agir, né? Então ele veio assim para me convidar para uma nova vida. E aí eu sempre quis, Débora, ter uma alimentação mais saudável. Só que eu nunca conseguia, assim, não passava de uma semana. E aí, quando o Tomás nasceu, eu falei, cara, agora eu tenho que mudar porque Uhum. se eu quero que ele tenha uma alimentação diferente da que eu tenho, se eu quero que ele não enfrente as dificuldades que eu enfrento com a alimentação, né? Eu preciso ser exemplo. E aí eu me submeti, né, a um acompanhamento nutricional, a um processo de reeducação alimentar. No início, eu confesso, já tem mais ou menos uns 6, 7 meses. No início, eu confesso assim que foi muito desafiador, né? Porque eu estava criando novos hábitos, experimentando, vivendo mesmo a mudança, né? Na minha alimentação. Só que agora é algo muito fluido, é algo muito leve, muito natural e que eu faço assim sem perceber, né? Que realmente virou a minha rotina. E aí, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Uhum. É porque muitos pais, eles são assim, eles falam que a criança não pode comer doce, mas ele se afunda em doce, né? Ele diz que a criança tem que comer saudável, mas o pai e a mãe não coloca um legume no prato, não come uma fruta. É Então, isso. assim, fala um pouquinho pra gente. Exato. Então, tem uma frase, você começou com uma frase, eu vou começar com outra também, que eu acho maravilhosa, que tem a ver com isso. Que diz, né? O que eu faço fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. E é exatamente isso, assim, né? O que você faz fala tão alto que não consigo escutar o que você diz. O que a gente faz, né, gente, sobressai sempre diante da nossa fala. Então, a criança, ela vai aprender muito mais com o nosso comportamento, porque eles são muito mais sensíveis, né? Eles percebem muito mais. Então, é aquilo que eu falei em relação ao doce, ao que os pais estão comendo ali em casa. Não adianta realmente eu não ter hábitos saudáveis e querer que meu filho tenha, porque eles vão modelar, eles vão entender. Né, eles vão experimentar coisas diferentes, eles vão querer, né, eles vão gostar na maioria, tem crianças que não gostam, mas isso é difícil, como é para gente adulto também. E aí é isso, se eles não tiverem os pais modelando, você pode ter uma introdução alimentar linda, mas em algum momento isso vai desandar, porque é isso, a criança ela vai sendo moldada pelo ambiente que ela vive. Então, por mais que eu tenha sempre disponível frutas, legumes, verduras e legumes e a comida só saudável e eu não estou comendo,
é muito difícil a criança querer comer também. E eu até falo isso, a minha mãe, ela fica falando, eu sou uma péssima mãe, né? Porque eu faço tudo diferente do que você do que você fala. Mas não é, gente, os nossos pais, né, tinham outras informações. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Hoje a gente estuda muito sobre comportamento alimentar, que não existia. Eu estou formada há 16 anos, eu não estudei sobre isso. Tudo que a gente está conversando aqui não é nada do que eu aprendi na faculdade, né? Então, assim, a gente está aqui realmente buscando conhecimento, como a Kaline falou lá no início, né? O conhecimento liberta, ele faz com que a gente tenha muito mais clareza nas nossas decisões. E é isso, ela percebeu, não, eu preciso mudar minha relação com a comida, meus hábitos alimentares, para que meu filho se beneficie disso. E é exatamente por aí, não vai funcionar, né? Não vai ser sustentável querer não ter uma relação saudável com a comida e querer que a criança tenha. Então, e aí é isso, a nossa geração, de uma maneira geral, não tem uma relação boa com a comida, porque a gente não aprendeu sobre isso. E aí entra a minha mãe. A minha mãe, ela também não comia nenhum legume, nenhuma verdura, aí ela só comia beterraba. E aí ela queria me obrigar a comer beterraba, né? Porque era a única coisa que ela comia. E aí eu cresci tendo trauma de beterraba, exatamente porque... Mas hoje em dia eu como, mas foi isso, né? Trabalhando como nutricionista, fiquei ali tentando, né? E aí fui mudando o meu paladar. Antes de entrar na faculdade, eu já fui modificando, mas é engraçado isso, né? Porque era na cabeça dela, ela estava fazendo uma super coisa boa para mim, porque estava ali colocando um legume no meu prato né, e me forçando ali para comer, porque eu precisava comer algum legume, e na verdade foi o legume que eu cresci com trauma. Então, sem perceber, é isso, né? A gente vai afastando cada vez mais a criança daqueles alimentos que são saudáveis pela nossa expectativa, pela nossa necessidade de fazer com que eles comam, né? Então, é muito importante olhar para isso, né? Para os nossos hábitos antes de tudo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho trauma de beterraba. É. A minha mãe, ela colocava beterraba no feijão. A gente, isso é muita sacanagem. Poxa, a beterraba deixa tudo com gosto, né? Não tem como disfarçar. A cor, né? É uma cor muito poderosa também, misericórdia, né? Ô, Débora, e a gente está falando aqui de toda uma história, né? Como você falou, naquela época os nossos pais não tinham tantas informações, nós fomos expostos a ambientes, né? Muitas vezes não saudáveis, violentos em relação à comida. Eu tenho cenas também terríveis assim na minha cabeça em relação a isso. E eu queria, assim, a gente já está prosseguindo aqui para o nosso tempo, né, final. É a conversa que passa muito rápido, essa daqui. Vai fluindo. E eu queria te convidar a deixar uma história, né, de repente, porque talvez tenham famílias que pensem assim, é muito difícil, é muito desafiador, meu Deus, eu não vou conseguir, né, porque, como a gente falou, tantas vezes aqui nesse lugar, né, a mudança começa em nós, a gente precisa começar a mudança, né, para que ela de fato vá acontecendo e tomando as outras pessoas, os nossos filhos, e aí eu pensei nisso, né, da gente terminar esse podcast ouvindo uma história de alguém, de repente de uma família que te procurou, e talvez desesperados pela situação, pelo contexto dos filhos, mas que vivenciou essa mudança devagarinho, né, dando pequenos passos, como você disse. Uhum. E aí eu queria, a gente que, né, tem alguma história assim para deixar assim esse povo que nos escuta muito inspirado. Sim, não, com certeza. Primeiro, na verdade, eu queria falar mais uma frase que eu acho que é importante, assim, da gente pensar realmente na prevenção, né, assim, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais, né, então, assim, quanto antes a gente buscar essas informações para a gente começar a introdução alimentar dessa forma mais respeitosa, né, olhando para o nosso comportamento, olhando para a alimentação dentro da casa, desde o início, a gente ajuda muito, sabe, assim, a relação com a comida e essas questões. Vão ter fases, né, que a criança vai passar, que naturalmente ali próximo dos 2 anos, entre 2 e 6 anos, que é a fase pré-escolar, que a gente observa a criança um pouco mais seletiva, isso é esperado, tem a ver com o desenvolvimento infantil, tem a ver com a necessidade de autonomia, a neofobia, né, o medo do novo que aparece nessa idade. Então, tudo isso acaba contribuindo muito para a criança
começar a ficar um pouco mais seletiva, e é isso, a maioria dos pais não estão preparados para lidar com essa recusa, né? E aí, muitas vezes, as coisas acabam degringolando por aí, e aí até que a criança acaba ficando muito seletiva, mas nunca é tarde demais, né? Então, por isso que eu falei, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde demais. Então, sempre, gente, sempre buscar ajuda, porque de fato é isso. Quando você percebe que a alimentação, ela está trazendo muita angústia, muito desespero, muito desconforto e tudo, tá errado, não é para ser assim, não é para ser dessa forma, né? Então, a gente precisa realmente buscar essa ajuda para poder pensar nos caminhos, porque sozinha é muito difícil mesmo, né? A gente tem toda a nossa história, tem todas essas questões aí que a gente precisa olhar. E sim, gente, assim, eu não consigo pensar em uma história específica, mas, assim, várias das histórias, assim, que eu recebo como meu maior público são crianças de 0 a 3 anos, eu atendo crianças maiores também, mas chega para mim muitas essas crianças com 2 anos e pouco, 3 anos ali, que já estão super seletivas, assim, com uma alimentação bem ruim. Algumas tiveram uma introdução alimentar legal, mas outras não tiveram, foi aquela introdução alimentar com sopinha batida, com suquinho e tal, que antigamente se fazia dessa forma, mas hoje a gente sabe que acaba atrapalhando essa questão de encontrar conforto em texturas, né? Então, a longo prazo, isso acaba muitas vezes favorecendo, porque uma criança que chega ali com 2 anos e tem repertório, né? Ela conhece bastante textura, gosto, variedade de alimentos, a gente consegue passar melhor por essa fase da seletividade, porque, tá bom, começou a dizer que não gosta de cenoura, tá bom, tem aqui a beterraba, tem aqui não sei o quê, e aí daqui a pouco troca, porque a criança, ela começa com esse comportamento seletivo, mas foi o que eu falei para vocês, se os pais sabem lidar com essa recusa, a gente consegue passar melhor. Então, o que acontece é que é isso, muitas vezes os pais vão chegar para mim com uma alimentação super restrita, e a gente, olhando para esse contexto todo, né, a gente organizando esses pequenos grandes detalhes, né, a gente consegue ir caminhando. Então, às vezes é isso, sabe, brincando na cozinha, com os alimentos, levando para uma feira para poder ter ali um contato, poder escolher qual alimento que a gente vai fazer essa semana. Então, essa é uma estratégia que eu uso muito, assim, a gente pegar um alimento para a semana da abobrinha, vamos fazer o macarrão de abobrinha, vamos fazer uma lasanha de abobrinha, chips de abobrinha. Então, a gente vai tentar de várias formas e fazer uma brincadeira mesmo, né? Usar uma criança maior, a reunião de família também, para a gente escolher, fazer o cardápio da semana junto com eles, né? Isso daí, essas coisas ajudam muito a conectar, ajudam muito a criança a se sentir ouvida, respeitada, pertencente. Então, isso ajuda muito na adesão. Então, essas ferramentas são as ferramentas que eu costumo utilizar e ter um retorno muito bom, né? De conseguir caminhar, mesmo que devagar, porque é isso, gente, mais importante do que a velocidade, né, é o caminho que a gente está indo. Então, só da gente olhar diferente, a gente já consegue suavizar esse momento e colocar foco aonde a gente realmente consegue, né, e aí a gente vai dando pequenos passos e a gente vai conseguindo, e isso depende muito, né, de cada família, de cada caso, assim, mas eu acredito muito que o caminho é esse, né, o retorno que eu tenho melhor é por esse caminho. E essa rapidinho, essa coisa do pertencimento, gente, vejam o Instagram da Débora Marques. Ela tem posts maravilhosos falando sobre essa questão. Tem um específico sobre o pertencimento que tocou muito meu coração. Porque eu honestamente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nessa relação da comida com pertencimento. De como, você falando, né? A criança quer se sentir parte desse grupo. Sempre. E aí, de repente, ela olha para o prato dela, vê alimentos completamente diferentes dos alimentos dos outros. Espera aí, alguma coisa está errada. Por que só o meu é assim? Né? Eu quero pertencer, então eu quero comer o que você está comendo também. Então, assim, eu achei fantástico isso. E convido vocês a visitarem a página da Débora, que a gente vai aprender, né, muito com ela. E é isso mesmo. Obrigada, viu, Débora? Eu te interrompi, Kaline.
Eu ia falar que a história da beterraba foi porque a minha mãe queria que eu comesse ferro. E como eu não comia beterraba, né? Aí ela colocava a beterraba para cozinhar o feijão, junto com o feijão. E o feijão ficava com gosto horrível de beterraba e a cor também vermelha. Mas, enfim, hoje a gente falou muitas frases aqui, né, que impactam. Olha, o tema desse podcast não vai ser alimentação respeitosa, vai ser frases que impactam. Eu vou terminar esse podcast com mais uma frase. Exigimos das crianças o que nós mesmos não fazemos. Se você quer que o seu filho coma bem você. Ah, Kaline, mas eu já como muito bem. Então, vai lá. Procure a Débora, que ela vai te ajudar a ter repertórios para lidar com essas dificuldades aí dentro da sua casa. Ô, Débora, minha querida, eu queria te agradecer mais uma vez por essa honra, essa oportunidade de te escutar, de encontrar com você. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, os seus contatos. Tá bom. Gente, eu que agradeço muito, de verdade, assim, para mim é uma honra mesmo, eu gosto muito de estar aqui falando sobre isso, assim, é isso, né, a gente se reconhece o tempo todo, né, as nossas histórias se misturam, eu acho que todos nós passamos por isso, e obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho, pelas palavras todas. Bom, meu Instagram é Nutri Débora Marques, tá? Estou por lá nas redes. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão em relação à alimentação, manda para mim que a gente vai trocando por lá, tá bom? E obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Obrigada, Débora, uma honra te receber aqui, viu? Obrigada mesmo pelo seu compartilhar, pela sua dedicação e por estar aqui com a gente. Um beijo obrigada. E tchau, gente. Até a próxima. Até, beijo. Até, beijo. Obrigada, Débora.